portão de entrada, né, do Palácio de Hofburg, e aqui a gente vê já uma coisa bem interessante, que é Francisco I, imperador do Império Austro-Húngaro, aqui nesse portão de entrada. A gente consegue ler aqui que foi o pai da nossa Leopoldina, da Imperatriz Leopoldina, a nossa primeira imperatriz do Brasil, esposa de Dom Pedro I. Portão, né, que eu mostrei para vocês, que tem o nome de Francisco I, o pai da Imperatriz Leopoldina, e aqui atrás a Praça Maria Teresa. Maria Teresa é um nome interessante aqui na Áustria. Essa Maria Teresa aqui foi a segunda esposa do Francisco I e a mãe da nossa Leopoldina. Ela, a Leopoldina, ficou órfã porque a Maria Teresa morreu, e o Francisco I casou-se de novo com outra pessoa, que aí não teve filho com essa outra pessoa, que chama Maria Luísa, que é o mesmo nome da irmã mais velha da Leopoldina com a Maria Teresa. A irmã de pai e de mãe, a Maria Luísa, é o mesmo nome da madrasta dela. A Maria Luísa, irmã dela, acabou casando com Napoleão Bonaparte, depois. É da família Habsburgo, mas com um ramo também da família Bourbon. A Maria Teresa, que era a mãe da Leopoldina, ensinou para ela muitas coisas, mas ela morreu quando a Leopoldina acho que tinha 9, 10 anos de idade. Então a Leopoldina mesmo considerava também como mãe a Maria Luísa, que era também da dinastia de Bourbon, que acabou casando, foi a terceira esposa do Francisco I. Então a gente vai ver ali a estátua da Maria Teresa. Na praça, essa praça chama Praça Maria Teresa. A gente está caminhando aqui para a Praça Maria Teresa, e aqui é a estátua de Maria Teresa, esposa de Francisco I, ali tem um portão de Francisco I, e aqui é a esposa dele, a Maria Teresa, que era mãe e pai, né? Pai, mãe, Francisco I o pai, e a Maria Teresa a mãe da Leopoldina. Tá aqui, ó, a estátua de Maria Teresa, que era mãe da Leopoldina, nessa praça que chama Praça Maria Teresa, em homenagem a ela. Então aqui mais uma vez, ó, a Praça Maria Teresa, com o monumento Maria Teresa, a mãe da Imperatriz Leopoldina, e ali o portão de Francisco I e o Palácio de Hofburg ali. Então vamos agora lá na frente do Palácio de Hofburg, para a gente contar um pouco mais da história aqui da Leopoldina e da chegada dela no Brasil. Como eu estava falando, tem uma novela da Globo, que chama Novo Mundo, que eles fizeram, então, que ela... E tem algumas, por mais que haja algumas imperfeições históricas, às vezes alguma romantização, glamorização, ou imperfeição histórica mesmo, um acontecimento que não foi daquele jeito que aconteceu, eu acho que essas novelas são importantes porque elas trazem o interesse das pessoas para essa história do Brasil, que muitas vezes é esquecida, muitas vezes as pessoas não gostam de entender, né? Então, o nosso país está conectado com o mundo. E aqui, a Áustria foi uma das fontes muito importantes, até porque a Leopoldina ela foi muito importante na nossa independência, principalmente com o episódio do Dia do Fico, que foi em janeiro de 1822, e com a própria independência. O pessoal diz, a primeira presidente do Brasil, a primeira mulher presidente foi a Dilma. Não, a primeira líder do Brasil, a primeira governante mulher do Brasil foi Leopoldina. Quando o Dom Pedro saía em algumas viagens que ele fazia, como a viagem que ele fez para São Paulo, que começou em agosto e terminou em setembro de 1822, que ele acabou proclamando a independência do Brasil, naquela viagem ele deixou como regente do Brasil a esposa dele, a Imperatriz Leopoldina. Então ela foi a primeira governante mulher do Brasil. Excelentíssimo senhor Clemente Pereira, como é, para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Aqui no Palácio de Hofburg também tem um museu, o Museu da Sissi, da Princesa Sissi, que é muito famosa aqui na Áustria. E ela era esposa do Franz Joseph I. O Franz Joseph I era nada mais nada menos do que primo do nosso Dom Pedro II, né, que também era da família Habsburgo, já que ele era filho da Leopoldina. Ele, o Dom Pedro II, quando a Leopoldina morreu em 1926, em dezembro de 1926, morreu jovem, com 29 anos. Quando ela morreu, o Dom Pedro II, Pedro, tinha só 1 ano de idade, ou menos de 1 ano de idade. Ela teve, com o Dom Pedro I, a Leopoldina, né, 5 filhos vivos. Foram 7 gravidezes, mais 5 filhos. A primeira, Maria,
que acabou sendo rainha, Maria II, que acabou sendo rainha lá de Portugal, na mesma época que Pedro II foi imperador do Brasil. Então era interessante que eles trocavam cartas, eles eram irmãos, né, de pai e de mãe. Então eles trocavam cartas e tal, e foi por conta dessa comunicação deles dois, e Pedro II muito interessado em resgatar um pouco da história do Brasil, que vários arquivos de Portugal foram trazidos, como por exemplo a história do Pedro Álvares Cabral. O Cabral estava esquecido, ninguém sabia quem tinha chegado no Brasil de português como o primeiro, né? Então ela resgatou, os dois resgataram essas histórias e várias histórias do Brasil, inclusive Pedro II tentou resgatar, não vou dizer a honra, mas a popularidade do seu pai, do Pedro I. Né? Pedro I, quando saiu do Brasil, ele estava com uma popularidade muito baixa. Primeiro porque havia algumas revoltas, houve a revolta de Pernambuco, né? Houve em 1824 a Confederação do Equador, que Pernambuco também participou, o Ceará também participou, e ele abdicou, né? Então a popularidade dele entre os brasileiros era baixa, e a popularidade dele também em Portugal não era essas coisas todas, porque ele tinha proclamado a independência do Brasil, né? Então foi bem complicado. Tem um filme recente da Laís, a diretora desse filme, né, que é A Viagem de Pedro, que tenta contar um pouco dessa história, até desconstruindo um pouco essa imagem, que só foi reconstruída, essa imagem de Dom Pedro I no Brasil, a partir do centenário da independência, em 1922, né? Sai do Brasil! Siehst du dieses Stück Erde? Es wird verschwinden. Es wird nur zu einer vage Erinnerung eines riesigen Landes. Ein Projekt, bei dem du glaubtest, dass es funktionieren würde. Aber dieses Stück Erde, das dich als kleiner Junge willkommen hieß, vertreibt dich jetzt. Até o Grito do Ipiranga, por muito tempo, a data da independência não era no 7 de setembro. O 7 de setembro foi uma data, entre aspas, inventada por um cearense, o Costa Barros, com influência dos paulistas, né, que São Paulo tinha que participar da história, de algum fato da história do Brasil. Então, colocaram como se fosse 7 de setembro. Mas, por muito tempo, era comemorado em outubro, no dia da carta, né, da declaração mesmo de independência, ou até mesmo em dezembro, que foi o dia da coroação de Dom Pedro I como o imperador do Brasil.